Graça e paz, meus amados. Que alegria podemos juntos aqui louvarmos a Deus e, nesse momento específico, compartilhar da sua palavra. Lembrando, das nossas crianças, embora sejam dos 2 aos 10 anos, se você é mamãe e papai que tem bebezinho, tem também ali o berçário. Lá tem a televisão, você pode assistir a transmissão, e se estiver desligada, corre para cá, avisa um diácono, que eles já vão lá e fazem todo o processo. Às vezes a criança pode ficar brincando, tranquilinha, também é uma opção. Quero convidar que você abra comigo a sua Bíblia, Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versos de 1 a 12. E eu vou convidar para que a gente faça de forma alternada essa leitura. Eu vou ler o primeiro verso e convido a igreja que faça o seguinte, e assim vamos fazer até o verso 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Amém. Ó Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de, como igreja, termos um local para que possamos nos reunir e assim, Pai amado, aprendemos a Tua palavra, podemos colocar os nossos talentos à disposição e vemos os nossos filhos crescerem, Pai, num ambiente conhecendo a Ti e também, Senhor, aqueles que o Senhor chamou para que pudéssemos nessa caminhada sermos parceiros. Obrigado, Senhor, pelo privilégio deste momento. E quero clamar que o Teu Espírito, que eu sei que sonda cada coração aqui, venha nos ministrar. E isso fazemos em o nome e para a glória de Jesus. Amém. Eu creio que uma experiência que eu já passei várias vezes na vida e olhando aqui, o auditório, eu percebo que muitos também já passaram pela mesma experiência, porque tem um negocinho aqui bem na frente, quando você começa a perceber que você não está enxergando muito bem as coisas, o interessante, Normalmente a gente nem percebe que precisa de óculos, já viu isso? É quando você encontra alguém que está cada dia mais distanciando, você fala, opa, o negócio é uma coisa errada. Aí quando você chega ali no oftalmologista, ele coloca você numa cadeira, bota uma máquina desse tamanho na sua frente, e aí manda você olhar por uns buraquinhos e mostra umas letrinhas lá na frente. E então ele tampando um olho, ele vai passando aqui, e de repente, aquilo que você via meio obscuro, daqui a pouco vai ganhando clareza. Daqui a pouco ele inverte, faz do outro. Quando ele tira os dois, você fala, puxa vida, ele vai usando lentes. E essas lentes melhoram a forma como a gente vê o mundo. E por incrível que pareça, eu nunca tinha ouvido falar o nome dessa máquina. Alguém já ouviu falar? Olha o nome, foróptero. Foróptero. Não é nome de dinossauro, tá? É o nome da máquina. Mas se existe essa máquina, na verdade, que nos permite enxergar melhor com maior nitidez, eu creio que também o Espírito de Deus pode botar um foróptero aí na nossa visão, para que ao lermos a palavra, muitas vezes de forma meio embaçada, ou não sendo aquilo que tem, é o Espírito de Deus que nos leva ao entendimento mais claro daquilo que Deus espera da nossa vida, daquilo que Deus quer de nós. E é por isso que o meu convite é que a gente sente, na cadeira não do oftalmologista, mas na cadeira daquele que tem o poder de fazer com que os meus olhos sejam abertos, para que eu possa enxergar as coisas de Deus. E justamente, o texto que nós lemos faz parte do Sermão do Monte. E o Sermão do Monte para a gente é como se fosse um grande resumo de tudo aquilo que o próprio Jesus conta de como deveria ser o reino e como se vive no reino. Mas, acima de tudo, definindo como vivem os cidadãos do reino. E é por isso justamente que eu queria conversar com vocês nesta manhã,
sobre os bem-aventurados cidadãos e tentar olhar como se fosse um retrato da nossa vida. Não apenas olhar nesse texto como coisas importantes, interessantes, mas que a gente pudesse, com essas lentes do Espírito, nos enxergarmos nesse texto também. O Sermão da Montanha, na verdade, ele é um pouco paradoxal, porque ele apresenta algumas coisas que não são muito naturais para o mundo. Ele vai tratar aqui, de pobres de espírito, de quem chora, de manso, de quem tem fome, de quem é misericordioso. E parece que é meio oposto, porque o mundo procura gente que, na verdade, é muito bom naquilo que faz, que sempre ri, não quer ver ninguém triste. Mansidão nem sempre é vista como uma qualidade, porque você tem que ser arrojado, e por aí vai. E aí, quando a gente começa a perceber que tudo aquilo que Jesus ensina, não são coisas que começam de fora para dentro, mas são de dentro para fora. Aquilo que o Senhor nos ensina para que a gente possa viver, não é algo que comece a mudar o nosso exterior, mas começa a mudar o coração. É a história de que ele começa a trocar primeiro o coração, tirando um coração de pedra por um coração de carne. E é de dentro que vem essa transformação. Por isso, ao olharmos para esse texto, nós vemos que encontramos algumas virtudes aqui. E são qualidades do coração. Um erro, muitas vezes, a gente olhar para esse texto e a gente procurar se enquadrar. Falar assim, olha, gente, eu sinto assim que eu sou manso, mas assim, eu não sou muito humilde de espírito. Eu não tenho fome. Sabe, como se você pudesse escolher um ou outro. Ou então, eu preciso de ser consolado, então eu choro. Como se fosse você tivesse uma dessas características e não tivesse outra. Tivesse 3 e não tivesse 2. A verdade é que é como se fosse uma fotografia completa da nossa própria vida. Existem várias maneiras de nós olharmos para o que nós chamamos de bem-aventuranças. E esta é uma visão que eu quero compartilhar com vocês, que é de um estudioso do Novo Testamento chamado Frederick Daly Brunner. Você encontra um bom comentário dele do Novo Testamento, e ele nos traz que, na verdade, como se fosse uma divisão dessas bem-aventuranças, mas que nós conseguimos nos enxergar nela. São coisas que são trabalhadas em nós, não pode ser forjada por nós mesmos, não são coisas naturais, você não nasce com essas coisas, mas são coisas implantadas pelo Espírito, para que a gente viva de acordo com o reino. E se eu vivo de acordo com o reino, o meu coração, a minha forma de ver o mundo, se baseia na forma como um rei que domina esse reino tem. E é isso um desafio para nós como cristãos. Nós estamos imersos em um mundo que define a forma de nós nos vermos e a forma como nós devemos agir e ver o mundo, como eu vejo o outro. Há quantas cobranças de marido para com mulher, de pais para com os filhos, sabe? De patrão para com funcionário, de funcionário para com o patrão, não baseados naquilo que seria do reino. E óbvio que se a pessoa é do mundo, ela não tem esses princípios. Mas para nós como cristãos, isso deveria ser o que norteia o nosso viver. E é por isso que, muitas vezes, o que é? Nós somos tidos por loucos, por malucos, porque nós não seguimos a métrica do que é importante aí fora. Só que eu digo a vocês, quanto tempo a gente passa na igreja? Ou quanto tempo nós lemos a Bíblia? Quanto tempo estamos em oração? É óbvio que o tempo que a gente passa trabalhando, em contato com as pessoas, ou estudando, é muito maior. E vendo isso, a influência que nós recebemos do mundo, que parece ser um negócio, mas que a gente recebe daqueles que não estão no nosso convívio, muitas vezes acaba definindo o jeito da gente pensar, o jeito da gente agir e o jeito da gente ver as coisas. E é por isso que a transformação não vem do lado de fora, porque senão nós teríamos que viver isolados aqui dentro da igreja, nunca mais sair daqui, criar uma comunidade, que você sabe que no passado já tiveram os malucos que resolveram reunir todo mundo, e alguns no final morreu todo mundo junto, uma maluquice, porque o Senhor nos chama, e Ele começa a transformar o nosso coração e nos lança, como uma semente que é lançada nos 4 cantos da cidade. Você, depois de se converter, você não é retirado das suas atividades normais, pelo contrário, você volta e tem que continuar a trabalhar. Imagina só se depois da conversão começasse a vir um contra-cheque divino. Você imagina isso?
Todo mês caía na sua, você não precisava mais se envolver com as coisas do mundo. Você só ia viver. Meu amado, essa igreja não ia caber tanta gente. Só que não é assim. E aí, a gente pode ver, e o Brunner vai trabalhar isso, ele fala assim, olha, quando a gente olha, ele fala assim, eu consigo ver nessas primeiras 4 bem-aventuranças, como se fosse algo inicial na nossa caminhada de fé. E como se fosse o início soberano da graça agindo nas nossas vidas. É como se fosse mais ou menos assim uma declaração de como é a nossa infância, de como é aquele primeiro momento de berço na nossa vida cristã. E aí nós vamos entender que nós estamos aqui não é por mérito, nós não estamos aqui porque Deus olhou e falou assim, puxa vida, aquele lá, aquele tem muita qualidade, eu vou precisar dele para a minha igreja, porque lá é bonito, deixa eu trazer ele porque vai embelezar o nosso culto. Olha, aquele lá é muito, aquele canta muito bem. Deus não nos reuniu aqui porque viu de forma antecipada as nossas qualidades, conquanto que tudo aquilo que possuímos vem dele, amém? Por isso é que tudo que nós temos, nós colocamos à disposição do reino, os nossos talentos. Só que nós não estamos aqui porque simplesmente Deus olhou e pensou, mas nós estamos aqui porque Ele ousou nos amar a despeito da nossa inadimplência, a respeito de tudo de errado que nós temos. É um amor que vai além de tudo, e um amor que nos leva a olhar para Deus e perceber, eu dependo de Ti, eu dependo. Eu não sei, porque depois que eu cresci, eu esqueci o que eu pensava quando eu era criança, né? Mas eu imagino que o olhar de uma criança para o pai e com a mãe, ela nem sabe da necessidade que ela tem. A criança não vinga, né, se não tiver uma mamãe cuidando, amamentando. E assim os dois. E a verdade é que no início da nossa caminhada de fé, nós somos bem como crianças mesmo. E aí, a primeira bem-aventurança vai dizer o seguinte, bem-aventurados os humildes de espírito. Numa outra versão mais antiga fala pobres de espírito. E algumas áreas, né, do passado, a gente vai perceber que parece que muitas coisas está falando de gente muito necessitada. Então pobre muitas vezes é encarado como aquele pobre que não tem nada, da pobreza. Mas eu quero dizer, na verdade tem um pouco a ver sim com a pobreza. Mas não quer dizer que todo pobre é pobre de espírito, ou é humilde de espírito. Porque muitas vezes tem muitos pobres que são extremamente orgulhosos. Mas quando fala dessa pobreza, é quando eu entendo que eu necessito de ajuda. Essa pobreza nos leva a perceber a nossa própria falência total. Ou seja, eu não posso. Eu estou no mundo, eu estou caminhando, mas eu não sei. Vão chegando as coisas e eu falo, quando a gente abre um exame e vê ali um resultado meio complicado, que a gente questiona a própria vida, é que a gente percebe que aquilo que nós achamos que somos, o domínio que temos, as possibilidades, o nosso conhecimento, a nossa moral, tudo isso na verdade cai por terra e não representa nada. E justamente quando existe algo de Deus na nossa vida, a primeira coisa que Ele faz é mostrar que tudo aquilo que eu possuo não significa nada no sentido de eu ter condições de receber algo de Deus, mas me leva a uma busca desesperada pela ajuda de Deus. Como da criança que está em perigo e ele corre para o braço da única pessoa que pode dar segurança. É para o braço do pai e do braço da mãe. E assim deveria ser a nossa condição. A condição daquele que reconhece que Deus é aquele que nos aceita como somos. Mas porque Ele nos vê como somos e às vezes eu não consigo me ver. Por isso, essa dependência. Eu reconheço que eu sou incapaz de fazer o bem. Por isso, a consequência é eu buscar a Deus. Você já se sentiu assim? Meu amado, eu quero dizer, é necessário. Faz parte do processo de alguém que se converteu se ver dessa maneira. A palavra de Deus diz que nós somos pecadores. Eu lembro, eu sempre brinco, eu tinha um pastor que na história da minha vida foi importante, e ele dizia para a igreja dele, meus irmãos, nós somos pecadores, né? A igreja dizia, não. O visitante regalava os olhos desse tamanho, eu falei, que igreja que eu estou? Que não somos pecadores. Ele perguntava então, o que nós somos? Todo mundo dizia, miseráveis pecadores. Não é só pecador, não é miserável, ele tem assim
aumenta assim a qualidade do pecador. E a verdade é que sem eu ter essa percepção, meu irmão, eu não vou conseguir chegar diante de Deus como aquele pobre, sabe, aquele pobre que percebe que não tem nada para oferecer, mas que ainda assim é aceito, que é amado. Isso faz parte daquilo que Deus espera que aquele que foi alcançado com Ele tenha. A segunda bem-aventurança vai dizer: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Meu amado, não é chorar por causa do sofrimento só, não. Tem a ver também com o sofrimento, porque normalmente o sofrimento nos leva a chorar, porque todo sofrimento na verdade é causado por algo. Se o primeiro sentimento que eu tenho é de perceber que eu não sou nada, o segundo sentimento, e dizem aqui os melhores teólogos, que esse choro tem a ver quando eu olho para mim e percebo aquilo que eu sou, não tenho outra coisa a fazer a cair no choro. Sabe aquilo que faziam no Antigo Testamento quando percebiam o pecado ou se arrependiam? Lembra o que eles faziam? Cara no chão, e não era sintecadinho, bonitinho assim não, era cara no chão, e jogavam cinza na cabeça, pano de saco, para mostrar, para que eles entendessem. Era uma forma visível de mostrar: nós não somos nada. Mas esse choro que vem é o choro pela queda, é o choro por reconhecer que nós somos maus e distantes de Deus. Calvino vai dizer o seguinte: o bem-aventurado que chora, o bem-aventurado chora porque reconhece a sua própria depravação, e quanto as suas ofensas entristecem a santidade de Deus. É por saber que mesmo tendo Deus entrado na nossa vida, nós continuamos cometendo erros, nós continuamos pecando, a nossa cabeça ainda trabalha, e aquilo na verdade que a gente acaba fazendo, pensando ou falando, entristece o coração de Deus. E aí alguns teólogos ainda vão expandir, dizendo o seguinte: ele não chora apenas pelo pecado dele, mas ele chora também quando ele olha para o mundo do jeito que está indo, a sociedade como anda. E ainda dizer o seguinte: olha, ele sente uma ausência da presença do noivo. Sabe aquele desejo de que a gente chegue na eternidade, aonde vai ter um mundo, onde não vai existir tudo isso que nos afasta de Deus? Lembra, primeiro, é aquele sentimento de entender que eu nada sou, por isso, humildade de espírito. Um choro que vem por reconhecer a situação. Mas então ele vem e diz assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Gente, essa mansidão não significa que a pessoa simplesmente não tem poder para fazer nada. Pelo contrário, essa mansidão tem a ver com alguém que entendeu, alguém que reconheceu o que Deus fez por ele. Ele é manso não porque ele é bonzinho, ele é manso não porque ele seja fraco, mas ele é como se fosse um leão cuja força foi domada pela graça de Deus. Ele poderia rugir para muita coisa, mas ele não ruge. Aquele que é manso, ele não tem que se defender, porque ele entende que o mundo luta com outras armas. É aquele que vive e olha para as coisas de uma forma diferente, daquele que não tem que ficar se defendendo o tempo todo, porque ele sabe que existe alguém que o defende. Por isso essa mansidão é algo que toma conta daquele que conhece a Deus, não apenas no começo, mas em toda a vida, demonstrando que ele reconhece o que Deus fez por ele. Tem gente que é briguenta, não é? Eu conheço gente briguenta, não vou falar que sou eu, tá? Mas eu conheço. E a gente quer brigar pelos nossos direitos, não é? Quando eu entendo que eu não tinha direito nenhum, mas ainda assim Deus estendeu a mão com carinho e me deu coisas que eu não mereço. Aí essa mansidão não vem porque eu sou manso, mas porque aquele que é manso habita em mim. E não me leva a brigar por coisas, a gente sabe, né? A gente trata de tantos problemas de casais ou famílias que surgem por besteiras, de cada um defendendo a sua própria vontade. E o último desses quatro, né? Fome e sede de justiça, porque então serão fartos. E vem de novo, necessidade, né? Fome e sede. As duas coisas básicas da vida humana. Então poderia dizer, tá vendo? É gente pobre, pobre de espírito, que chora o tempo inteiro, porque não tem isso, não tem aquilo, e ainda tem fome e sede. Mas não é fome e sede de comida ou de água, mas é de justiça. E isso tem a ver com aqueles que descobriram-se como falidos, que não têm retidão nenhuma para apresentar diante de Deus e ainda assim foram aceitos. E ele necessita daquela justiça imputada por Cristo, ou seja, eu e você podemos orar diante de Deus agora,
porque Cristo morreu na cruz do Calvário por nós. Nada além disso. Não é porque eu tenho feito tudo correto, que eu tenho lido a Bíblia, que eu tenho... Não, mas é porque Cristo morreu, a justiça dele foi imputada. Eu não sou justo perfeito, mas o perfeito que é justo habita em mim e em você. Por isso a Bíblia nos chama de justos. Quando eu olho para isso, essas 4 primeiras, começo a perceber que, na verdade, é como se primeiro o Senhor nos quebrasse inteiro e mostrar aquilo que nós somos. E mostrar aquilo que nós não somos. Mostrar o que é real da busca, o que não é real. É onde eu lamento pela minha própria condição de vida, a própria condição do mundo. E eu sei que eu só posso sobreviver dependendo de Deus. Tem consciência disso? Tem consciência que você sobrevive no mundo, como sobrevive? Porque Deus tem sido o sustento. Não é pela sua inteligência, não é pela sua saúde plena, não é pelo tanto de recursos materiais que você possui. Porque aquele de verdade que tem esse coração, ele entendeu na verdade o que é o reino dos céus. E o que é ser um cidadão do reino dos céus. Um cidadão que entende o que é a graça. Mas então nós passamos por um segundo momento. Da infância, nós vamos para o crescimento. E esse crescimento, o autor coloca os próximos 4. Ou seja, pastor, um dia a gente vai deixar de viver essa infância, no sentido de deixar de ter esse peso pelo pecado, de chorar? Não. Por que todo culto a gente tem um momento de oração de confissão de pecados? Porque justamente nós continuamos pecadores, não é? Não precisamos do perdão constante de Deus. Então essa consciência diz, olha, o momento de confissão de pecado não é para você confessar tudo, porque não ia dar tempo, tá? Não dá tempo. Aqueles momentinho que o menino toca, né, uma estrofinha do hino, você abaixou a cabeça, quando você, ó Senhor, já levanta alguém e ora, não vai dar tempo. Então dá tempo de você falar assim, Senhor, eu sou pecador, me perdoe, só dá tempo de reconhecer-se como pecador. Mas vai ser sempre assim, a graça vai continuar agindo na minha e na sua vida. A graça tem que continuar me fazendo chorar pela minha própria condição e por aquilo que eu vejo distante de Deus. Vai continuar me fazendo ter fome e sede de uma justiça, a justiça do próprio Deus aplicada em mim. Mas também espera-se que eu cresça. E nesse crescimento, o Senhor espera que eu me torne um agente do reino. Que eu me torne um agente de serviço, o bem-aventurado que vai ser um instrumento de Deus aonde ele foi plantado. E essa se tornar uma expressão do reino, um instrumento de Deus, é aquilo que Deus faz quando a gente começa a amadurecer. E aí ele vai colocar, né, algumas essas bem-aventuranças que nos mostram o seguinte, são virtudes do coração que nos tornam mais parecidos com o nosso rei. Quem é o nosso rei? Quem que é o nosso rei? Jesus. Mostrando que aquilo que Jesus viveu também reflete nas nossas vidas. E aí ele vai começar a dizer, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Isso assim, que bonito, né? Misericordioso. Mas sabe como que a gente expressa isso? Só pode ser misericordioso quem experimentou misericórdia. Quem experimentou o que é ser perdoado mesmo sem ter motivos para isso. Não ter feito nada. E aí a misericórdia de Deus vem e fala assim, olha, está perdoado. Mas aquele que percebe que Cristo fez isso por ele, sabe o que ele faz? Nos seus relacionamentos, ele expressa misericórdia. Ele perdoa. Ele consegue conviver com o que é arrogante, porque ele não tem que defender ele mesmo. Ele perdoa 1, 2, ele anda mais uma légua, porque ele percebe que na verdade ele foi colocado para ser um instrumento de Deus. Ele ama, não porque ele tem essa capacidade, mas porque justamente o próprio Deus é o Deus que nos amou, e diz a palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, e me leva a amar no sentido de ofertar, de entregar, de dividir o que eu tenho, não de ser aquele que retém. Quando a gente fala de uma pessoa que entendeu o que é ser misericordioso, ele começa a ser um instrumento de misericórdia. Ele experimenta a misericórdia de Deus. E a partir de agora, a sua vida, o seu jeito de relacionar-se com as pessoas, também expressa misericórdia. A seguinte vai dizer o seguinte, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Aí você fala, não, isso eu sou. Né? Tem um coração puro.
Coração puro, na verdade, significa um coração sincero, um coração íntegro. Sincero, lembra, é sem cera. Alguém poderia dizer assim, que o contrário de um coração puro é um coração hipócrita. O coração hipócrita é aquele que, na verdade, tem duas caras. Aquele que entendeu-se como parte do reino e está crescendo, ele entende o seguinte: olha, não importa que as pessoas vejam os meus defeitos, a pureza do meu coração é que eu vou buscar a Deus a despeito de tudo. Eu tenho consciência daquilo que eu sou, eu tenho consciência daquilo que eu não possuo. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer tudo para que eu agrade a Deus e não os homens. Eu vou buscar a Deus e fazer do meu trabalho uma extensão do meu culto. Eu vou servir a Deus e fazer com que a minha atitude dentro da minha família seja uma expressão de um Deus que habita em mim. Eu vou procurar e eu vou servi-lo com um coração puro, com um coração íntegro. E isso que a gente faz com esse coração puro, e fala assim: Senhor, eu não preciso aparecer que nem um pavão diante do Senhor, sabe? Mostrando as minhas qualidades. Não, ó, eu sou aquele que bota a cara no chão e fala assim: olha, eu não tenho direito de estar aqui, eu não tenho direito de fazer parte do teu povo, mas o Senhor me chama. O Senhor me chama, e isso deve ser para a minha vida algo tremendo. E aí eu vou falar do Senhor, eu vou buscar, eu vou poder fazer com que o Senhor seja reconhecido. A seguinte vai dizer, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mais uma vez, aqueles que provam a paz se tornam pacificadores. Aqui não diz aqueles que não querem incomodar, sabe? Senão a gente tem que manter a paz. Tem que manter a paz, né? E no mundo está desse jeito. Manter a paz parece o seguinte: eu não posso incomodar ninguém. Não, essa paz não é mantida pelo fato de você não incomodar ou negociar a verdade, mas é entender que a paz verdadeira só existe com a presença de Deus. Essa paz que eu experimento, que você experimenta, é porque Deus trouxe a paz no nosso coração. Não depende de não haver guerra mundial, não depende das lutas que venham. É uma paz que inunda o coração mesmo no meio de tudo. É o Jesus andando sobre as águas no meio da tempestade, e os discípulos doidos de medo, e ele chega assim e fala assim: por que vocês estão com o coração desse jeito? Por que lhes falta fé? Não era falta de fé para poder fazer o mar se acalmar, mas era falta de fé por conseguir perceber que não era a tempestade que devia tirar a paz e o sossego deles. Entender-se como pacificador é aquele que é um instrumento de paz aonde ele foi plantado. Lá na nossa língua, lá, né, no hebraico, shalom. É sermos um instrumento do shalom de Deus aonde quer que nós somos plantados. E o quarto dessa linha de crescimento é: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Ele não é simplesmente perseguido, mas ele percebe que ele tem uma causa a defender. Ele conhece a Deus e ele não pode aceitar o que estão fazendo aí fora. Por isso a palavra dele é uma só. Por isso ele investe, ele entra na onde ninguém quer entrar. Aquela ideia de que o cristão tem que se separar do mundo é uma pregação que você pode assistir algum tempo atrás, que na verdade é a continuação justamente desse texto que fala sobre ser sal da terra e luz do mundo. Sal da terra, porque na verdade eu reconheci quem Deus é, Ele preserva o que eu sou, e eu sou esfregado naquilo que, para não deteriorar, mas eu não perco a minha qualidade, porque eu sei quem habita em mim. É ser luz como identidade, é entender que eu estou como um agente de Deus e não aquele que foge para tentar se esconder. E por último, nós temos a maturidade, e aí é um mais simples, né? Mais ou menos, que diz assim: bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus. Assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Sabe o que é maturidade? É quando eu estou vendo já que a minha vida está lá no limiar. Eu não vou falar de que idade, né? Porque a maior parte de nós já está lá. Mas chega um momento, sabe o quê? Que você não é perseguido porque você luta por uma verdade, porque às vezes até você tem uma causa da justiça pelo qual você briga, você fala: não, eu estou sendo, porque o mundo vai entender que eu estou sendo justo. Mas que diz o seguinte: você é perseguido simplesmente porque você diz: eu creio em Deus e não vou abrir mão disso. Pode me perseguir, pode me torturar,
pode me prender. É o que foi feito no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Aqueles que serviram a Deus foram perseguidos. E para ele a maturidade de saber fazer o seguinte: eu reconheço que há um tesouro nisso. Que o fato de eu ser perseguido por eu não abrir mão do que eu creio é algo tremendo, e não importa que eu persiga, porque nisso tem uma recompensa. É nisso que eu entro em comunhão com os profetas que foram também lá no passado perseguidos, e aonde eu testemunho que na verdade eu sou maduro. Isso seria um retrato praticamente do começo ao final da nossa vida, aonde nós nascemos, onde nós crescemos e chegamos àquele limiar que eu olho e falo assim: olha, o Senhor tem algo para mim já preparado. Eu poderia terminar minha mensagem aqui, mas eu queria só fazer que a gente fizesse uma avaliação. Lembra que eu falei daquelas lentes, daquele nome estranho, daquele aparelho, que eu já nem lembro mais? Mas talvez a gente consiga identificar aqui. E o nosso desafio é para que você identifique o que você tem vivido hoje. Eu não quero falar apenas dos três, da infância, do crescimento e da maturidade, mas eu quero voltar um antes, que eu poderia chamar daqueles que estão buscando. Meu irmão, se você talvez possa ser esse tipo de pessoa, que você ainda não nasceu de novo. Você tem buscado, você tem vindo à igreja, tem buscado conhecer as coisas de Deus, e esse é o melhor lugar. E isso faz parte do processo de Deus, mas eu quero dizer para você, não é suficiente. Não é suficiente você vir para a igreja, porque fala assim: olha, eu preciso de uma paz interior, aí eu venho, assisto o culto, eu saio tão leve. Não é suficiente. Ah, não, eu vou na igreja porque lá tem um grupo legal, eu sempre sou tão sozinho, lá eu me sinto acolhido. Não é suficiente. Porque na verdade, para você fazer parte do reino, diz a palavra que a gente tem que nascer de novo. Nós reconhecemos como reformados que o novo nascimento é algo que parte de Deus, é Deus que nos chama, é Deus que nos escolhe. Você pode dizer: pastor, mas como eu vou saber se eu sou escolhido? Bom, o fato de você estar numa manhã aqui na igreja e não em outro lugar, já é uma boa demonstração que essa graça que nos atrai está tirando você e desejando algo mais. Mas a verdade é que não basta eu ser alguém que busca. E nesse momento talvez a oração seja o seguinte: Deus, vai completando em mim a tua obra. Eu não quero ser apenas a pessoa que vem no domingo, assiste. Sabe por que normalmente para essas pessoas Jesus é uma parte. Alguém falando sobre essas bem-aventuranças e tudo, falou o seguinte: olha, a gente não pode entender como separado, como se fosse um monte de pedra preciosa, rubi, esmeralda. Não, na verdade, isso daqui é como se fosse um diamante, aonde cada parte dele, quando você vê, é uma só peça, e quando dá luz aquilo faz brilhar. É você entender que você precisa fazer parte de algo que começa em Deus, e se você está aqui, é porque Deus tem algo reservado para a sua vida. Mas talvez existam muitos aqui que estão na infância, e estão ainda sentindo aquele peso, aquela coisa, mas ainda não tomou os passos importantes. A palavra fala que nessa infância, o nascer de novo é a operação do Espírito na nossa vida, mas eu preciso também tomar passos, e um deles é ser batizado. Eu preciso ter um ato público. A palavra fala: quem crer e for batizado será salvo. Ah, pastor, mas se eu não for batizado eu vou para o inferno? Não, o ladrão da cruz não foi batizado. Você pode usar esse versículo, tá? Se não, pastor, olha, eu creio, Deus é o Senhor da minha vida, e o que é o importante. Tá, mas eu vou te dizer o seguinte: se o ladrão da cruz tivesse a oportunidade de descer da cruz, ele teria que ser batizado. Porque uma consequência de quem percebe-se ser tocado por Deus, reconhecer aquilo que ele é, o próximo passo é dizer o seguinte para o público: ó, eu reconheço que eu sou cristão. Até nós somos bem tranquilos na nossa igreja, tá? Você vai para frente, o pastor fala assim: você crê em Deus como Senhor? Você fala: sim. Você confia? Sim. Você só faz isso. Mas eu conheci igrejas que a pessoa tem que ir lá pegar o microfone e falar assim: gente, eu estou aqui para dizer o seguinte, Deus mudou a minha vida, eu era assim, e Deus transformou, e por isso, é o testemunho de vida. É aquilo que você faz, talvez também no dia a dia, da onde você vive, mas tem que existir uma hora em que você faz isso de uma forma pública. Então, primeiro para o grupo dos buscadores, fala assim: pastor, não, eu quero me comprometer porque eu quero reconhecer isso. E procure. A gente está aqui na igreja o tempo todo, como pastor ali depois do culto. Quer conhecer mais sobre isso? Venha nos procurar. Mas se você falar: pastor, eu estou nessa infância, eu já tenho esse amor por Deus e tudo, mas não fui batizado, então venha. Nós vamos completar aquilo que o Senhor preparou. Agora, no crescimento, é onde está a maioria aqui. Amém? Onde está a maioria. Mas nós não chegamos lá ainda, tem muita coisa.
Não dá para desistir, porque tem muita coisa em você que é que nem uma pedra, precisa vir batendo para ver se muda. Porque o velho homem é complicado. É um tarde de descer da cruz, subir na cruz, descer da cruz, subir na cruz. Deus precisa trabalhar o nosso coração. Você vê que você já mudou muito. Posso ouvir um amém? Hein? Mas quando você olha para Cristo e para você, você fala, estou longe demais. É esse sentimento ou não? Ou será que só sou eu assim? Mas você sabe que você precisa. Para que a gente possa chegar com esse crescimento, o único jeito é você conseguir chegar então na maturidade e ter tranquilidade de saber que mesmo que a tua vida acabe em poucos dias, você sabe o que tem preparado para você. Você sabe, como diz o apóstolo Paulo, combati o bom combate, completei a carreira, eu pendurei a fé? Não, eu guardei, ela não foi destruída, pelo contrário, ela cresceu. É saber que, quando a gente chega nesse período, é um período de muitas perdas. A gente perde companheiro, sabe? A gente perde um pouco da saúde, da força, do vigor, mas de saber que tudo aquilo que foi construído, da infância até a maturidade, me leva a não desistir, porque eu conheço Deus a quem eu sirvo. Eu sei que eu não sirvo Ele porque eu tenho força, porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho isso. Eu sirvo porque Ele é a razão do meu viver, aquilo que Ele tem preparado para mim é muito maior do que eu possa imaginar, ou do que eu possa perceber, que eu possa desfrutar. Por isso, para aqueles que estão na maturidade, é preservar com os olhos fixos em Jesus. Não tira não. Não olha para a moçada nova que vai para a academia lá e se desgasta, você fala, eu não consigo levantar mais nem metadinha daquilo, não. Você olha para Jesus e fala, não, Jesus, eu estou caminhando, eu estou indo para o lugar que é meu. Senão você se desespera, Monjaram de lá, não sei clicar, e toma um negócio. Você mistura tudo, vira uma confusão no seu organismo, que daí só Deus para tentar consertar. Mas a pergunta é, como que você está? Você se sente um cidadão do reino? Será que você poderia, numa boa fotografia, ser percebido como isso?